Vida Longa CBN. É isso aí, nessa edição do Vida Longa CBN, o tema de destaque para a gente é imunidade. Sua saúde aí em casa está em dia? Quais são os hábitos e comportamentos que ajudam na nossa imunidade? A gente vai conversar agora com a Sandra Lúcia Fernandes, ela é nutróloga. Muito bom dia, Sandra. Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Então, Sandra, assunto importante que interessa a muita gente. Vamos falar de imunidade? Primeiro, vamos explicar para as pessoas qual a importância, de manter a imunidade em dia. Então, é muito importante que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, porque a imunidade é aquela que vai nos proteger das infecções, seja elas virais ou bacterianas. Haja visto, a pandemia que nós passamos agora da Covid e que pessoas que mesmo antes da vacina tiveram uma forma leve da doença e outras tiveram formas graves, geralmente associadas a pessoas que já tinham condições, alguma doença crônica, diabetes, obesidade, que já diminui a imunidade dessas pessoas. Então, manter um peso estável, boa noite de sono, não fumar, não abusar da bebida alcoólica, fazer atividade física e, muito importante, cuidar da saúde mental, tá? Porque o estresse, se ele não for bem conduzido, a gente vive uma sociedade estressante de trabalho, de violência, de instabilidade econômica para muitas famílias. Então, é muito importante a pessoa ter esse cuidado, da saúde mental e até da saúde espiritual também, eu diria. É um conjunto de coisas. Mas a imunidade é que não vai nos defender dessas bactérias e desses vírus, que podem até nos levar ao óbito. É muito importante. Gente, a gente está conversando com a Sandra Lúcia Fernandes, ela é nutróloga. E se você aí de casa tem alguma dúvida, quer participar desse papo, fique à vontade, Sandra? É só mandar mensagem para a gente no 27 992994297. Sandra, você falou aí, basicamente da importância, da gente manter a nossa imunidade em dia. Quando a gente tem essa falta de cuidado em alguns desses pontos, a gente desequilibra o organismo. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas ficam muito baqueadas quando pegam uma gripe, outras ficam um pouquinho, sofrem um pouquinho, mas rapidamente se recuperam. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Por exemplo, hoje você está bem, você está se exercitando, está dormindo bem, você pode ter uma gripe porque os vírus, eles estão, Aí a gente pode pegar a qualquer momento, tendo ou não uma boa imunidade, a gente pode pegar a bactéria e o vírus. Isso não nos protege de pegar, mas sim de desenvolver uma doença mais grave ou não. Certo. E tem alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, a gente vai medir, por exemplo, vou ao médico. Eu queria fazer algum exame para ver se a minha imunidade está boa ou se eu tenho que melhorar alguma coisa. Existe essa possibilidade? Existe, assim, de uma forma mais prática da clínica, o famoso hemograma, que é um exame básico, qualquer Exame posto de de saúde sangue, faz. Exame de sangue, isso, que é o hemograma que vai ver a contagem de células vermelhas do sangue e de células brancas. As células brancas são os leucócitos. Se eles estiverem muito baixos, os leucócitos, os linfócitos, pode dar um sinal de que aquela pessoa está com uma baixa imunidade. Olha. Aí teria que prosseguir uma investigação. Então, é um exame simples. O próprio hemograma já dá uma ideia para o médico de como está indo a imunidade dessa pessoa. Aí, a partir daí, ele pode avaliar se essa pessoa precisa dosar vitaminas, fazer dosagem de imunoglobulinas. Tudo vai depender da história clínica do paciente. Entendi. E aí tem como recuperar essa imunidade? Aquela velha história da avó, toma vitamina que faz bem, Tem alguma coisa nesse sentido que dá para melhorar a nossa imunidade? Claro, o principal ponto é se alimentar corretamente, comer legumes, verduras, adquirir essas vitaminas da alimentação, Eu, como nutróloga, tenho que sempre prezar por esse lado. E fazer uma atividade física. Agora, caso essas vitaminas estejam abaixo do nível normal, é necessário voltar a elas para o nível recomendado, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu ficar tomando vitamina C, vitamina D, se eu já tenho elas normais no meu sangue.
Só adianta tomar se elas estiverem baixas, mas é claro que da alimentação eu vou continuar consumindo laranja, frutas cítricas no geral, que tem muita vitamina C, me expor ao sol para poder ter bastante vitamina D. Então, é o hábito de vida saudável, para não precisar ficar tomando tanto remédio ou tanto suplemento, entendeu? Essa é a dica de ouro, né? Sandra, a gente tem participação. Alberto Borém, chega aqui com a gente. Sandra, bom dia novamente. A Gabi perguntou sobre aquela antiga receita de vó de tomar vitamina. E a vitamina de vó, um novo formato delas, aquela quantidade de sucos. Você entra no supermercado, tem suco de tudo quanto é cor. Exatamente. É suco de gengibre, de beterraba, de laranja, sobretudo o suco verde. Ele predomina em qualquer lugar que você vai. Queria saber, Sandra, a sua leitura sobre isso. O hábito de tomar esses sucos, por exemplo, que misturam muitos ingredientes, isso realmente faz bem para a saúde? Porque se for por oferta, a gente tá suficiente, porque tem muitas opções, né? Tem várias opções. Tomar suco pode ser um hábito saudável se não for em excesso, porque também se a pessoa tomar excesso de suco centrifugado com muitas frutas, ela pode exceder na quantidade de frutose. Então, a gente sempre recomenda a fruta, porque quando a pessoa consome a fruta, ela também vai consumir a fibra, que vai ter outros benefícios probióticos, de melhora da imunidade através da melhora da flora intestinal por conta dessas fibras da própria fruta. Porque mesmo que você não coe o suco, não vai ter o mesmo efeito de quando você consome a fruta. Então, você pode tomar o suco que você goste, mas não basear toda a sua alimentação em suco. Você tem que consumir a fruta mesmo, in natura. Entendi. Agora, e o suco? Tem a questão da água também, né? A gente falou do suco, o Borém trouxe a questão do suco, mas não adianta só tomar suco também. Tem que ter um pouco de ingesta de água também, não é isso? Sim, exatamente. A ingesta de água potável, pura, sem suco, sem misturas, é importante para ajudar na filtragem de todos os resíduos que a gente consome durante o dia, que são filtrados no nosso rim, né? Então, facilita, apesar que tem pessoas que têm muita dificuldade em tomar água pura, a gente sempre orienta no mínimo 2 litros de água, ou 1,5 litro de água e mais 1 litro de água de coco, ou suco, ou chá. A gente vai adequando de acordo com a preferência do paciente, mas tem que se manter bem hidratado. Isso é muito importante. Sandra, às vezes a gente fala assim, 2 litros de água parece muita água. Tem alguma dica para a gente ir diluindo isso ao longo do dia? Assim, quantos copinhos eu tenho que tomar por dia? Para a gente ajudar o nosso ouvinte a conseguir mensurar melhor isso, para ele administrar essa quantidade de água ao longo do dia. Sim. Copinho americano, que todo mundo tem em casa. Sim, ele aquele pequenininho. De 200 ml. Isso, de 180 a 200 ml, uma média dele. Então, 10 copinhos desse, uma medida básica. Ou um copo maior, se você tiver um copo de 500 ml, você vai ter que tomar 4. Mas tomar 500 ml de uma vez é muito. Muita gente não consegue, fica até um pouco enjoado. Tem pessoas que conseguem, mas a gente orienta 10 copinhos de copo americano por dia, é o mínimo. Claro que se uma pessoa maior, mais alta, mais pesada, ela vai precisar de mais que 2 litros por dia. Tem alguns alimentos específicos que auxiliam mais nessa questão da imunidade? Muita gente fala de gengibre, de tomar água com limão em jejum. Essas coisas de fato funcionam ou não? A água com limão, são muito poucas gotas de limão que se coloca, né? Então, consumir o suco de limão vai ter um concentrado muito maior de limão, né? Ou de laranja. E a fruta, chupar uma laranja, chupar o limão não precisa não, viu, gente? Não deve ser nada agradável, né? Não. Vamos chupar a laranja, que é mais saborosa, né? E a gente vai ter mais saúde. Então, as frutas cítricas a gente não pode esquecer, né? Os vegetais verde escuro, que tem as outras vitaminas do complexo B, apesar que a vitamina B12 é mais de origem animal, né, do ovo, da carne e do leite, a B12, as outras são de origem vegetal, principalmente. O zinco, que a gente consome também muito na carne, então, assim, é ter uma variedade na alimentação, tá? Então, todos esses alimentos in natura, inhame, cenoura, a carne, né, desde que seja de quantidade moderada, que vai fornecer zinco, vai fornecer proteína. Isso é gordura, então, né? tem que ter esse equilíbrio. A carne magra, frango, peixe, isso, até uma carne vermelha umas 3 vezes por semana também tá ótimo. Outra coisa que eu queria te perguntar, Sandra, é com relação ao sol.
A gente se protege muito mais do sol hoje em dia, né? Passa filtro solar e a gente tem muita gente com falta de vitamina D, não é isso? Sim. Como é que faz para administrar isso? Porque a vitamina D também é importante, não é? Muito importante para crianças, para nós todos, adultos e para os idosos, para a proteção, né, da massa óssea, para as crianças, para os adolescentes na fase de crescimento, para a formação da massa óssea. Então, tem que se expor ao sol. E, pelo menos, braço e perna tem que estar sem protetor durante pelo menos meia hora. Tá? Eu sempre oriento os pacientes, bota um chapéu, passa um filtro no rosto, mas se expõe ao sol por pelo menos meia hora sem protetor solar para poder converter a vitamina D, porque realmente com o protetor você não vai conseguir converter adequadamente a vitamina D. Tem algum horário melhor para fazer isso? Então, o horário melhor é o horário do meio-dia, assim. Sério? Mas a gente não pode ficar. É a hora que mais converte, mas a gente não orienta muito isso. Importante, se expor regularmente por volta das 9, 10 da manhã, por exemplo, você não vai colocar um bebê no sol das 12 horas. O sol é muito forte. Então, a gente orienta a recorrência da exposição, entendeu? Não adianta fazer uma vez por mês. Tem que ser pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, principalmente em crianças. É porque tem uma história de que a vitamina D, a gente usa ela quase toda no mesmo dia, um negócio assim, na absorção, não é isso? Não, aquele sol que vai converter. Você tem a vitamina D no seu corpo, mas ela precisa da exposição solar para ela se converter na formativa. É por isso que a gente fala tanto do sol. Às vezes eu posso ter muita vitamina D, mas na forma que ela não atua, que ela tem várias fases, a formativa dela, ela só é ativada pelo sol. Entendi. Entendeu? Entendi. Sandra, você falou também um pouquinho sobre cuidar da saúde mental, que isso faz toda a diferença na hora da gente ter uma imunidade mais forte. Que tipo de ações a gente pode fazer? A gente sabe, né, que a gente vive uma vida muito estressante. Então, quais ações que a gente pode fazer para a gente cuidar um pouco mais da nossa saúde mental? Então, praticar atividade física, praticar meditação, ter alguma atividade lúdica, seja ela ler um livro, seja ela pintar, seja ela aprender um novo instrumento, aprender uma outra língua, qualquer atividade que vai te tirar da sua rotina, entendeu? Tirar você daquele foco do seu estresse. A gente sempre orienta isso e, é claro, procurar os profissionais, um psicólogo e, se necessário, um psiquiatra. Então, tá certo. Sandra Lúcia Fernandes, nutróloga. Borém, você quer participar? Eu insisti em outro ponto. A gente tem tempo antes do repórter? A gente Não. vai pro repórter e daqui a pouco a gente volta com a Sandra. Tudo bem? Sandra, dá só uma seguradinha. A gente vai pro repórter CBN, abrir em rede. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso papo, tá joia? Tudo ótimo. Aguardo vocês. 10 horas e 32 minutos, estamos de volta com o CBN Vitória. Estamos no ar com o nosso quadro Vida Longa CBN, com Sandra Lúcia Fernandes, ela que é nutróloga. Estamos falando sobre imunidade. Você sabe como proteger sua imunidade, como deixá-la um pouco mais forte? A gente está falando sobre tudo isso, a gente já disse sobre alimentação, alimentos que nos ajudam a manter a imunidade mais forte. Falamos sobre a importância da saúde mental nesse processo, da ingestão de água, né? A importância de beber bastante água, 2 litros, 2,5 litros de água por dia. E agora o Alberto Borém tem uma pergunta para a gente continuar esse papo super bacana com a Sandra Lúcia, não é isso, Borém? É isso. Doutora, no início da sua fala, a senhora comentou sobre qualidade do sono, e aqui na CBN Vitória a gente começa o programa às 10 horas da manhã no sábado, e 9h30 tem o Márcio Atala com o Bem-Estar em Movimento. A senhora provavelmente deve conhecer. E aí hoje o tema dele, ele recebeu um convidado que, entre outras coisas, falou sobre o uso do telefone. Ele não pega no telefone depois das 9 horas da noite. Até comentou que se ligar para essa pessoa 8, 9 horas, se for urgência, não vai falar. E aí o convidado até brincou dizendo que realmente não vai falar, porque depois desse horário, independente de como foi o dia dele, se agitado ou calmo, ele tá longe do telefone, ele não vê nenhuma outra coisa a não ser o preparo dele para o sono. Queria saber o entendimento da senhora sobre a preparação para o sono e a importância dessa preparação para as horas de sono.
Nossa, isso é muito importante. Isso é o que a gente chama, né, principalmente os médicos que se especializam em sono, de higiene do sono. As pessoas que têm dificuldade para dormir, elas têm, por exemplo, que ter mais lâmpadas amarelas nas casas, porque essas lâmpadas amarelas, elas são melhores do que a branca. A branca, ela é mais a de alerta, né? Então, evitar a tela depois das 20 horas, todas as telas de computador, de celular, e até de televisão depois das 21 horas, ler um livro, colocar ficar num ambiente mais escuro, porque é no ambiente escuro que se produz a melatonina. A melatonina, que é o famoso hormônio do sono. Então, toda essa higiene do sono, ela é muito importante. Então, se você fica no celular ou fica vendo série com o computador na cama, na tela, até tarde, esperando o sono vir, algumas pessoas até conseguem, mas quem tem insônia a gente não recomenda. Porque a qualidade do sono ruim está cada vez mais associada com piora da imunidade, que é o nosso tema, porque aumenta a cortisol e aí vai alterar toda a cascata de produção de imunoglobulinas, tem toda uma interação, reduzindo a imunidade dessas pessoas. E também até com demência, né? Pessoas que sofrem de insônia têm um risco maior de desenvolver demência, tá? Os estudos estão mostrando isso. Então, assim, a pessoa que tem dificuldade para dormir, ela tem que se cuidar bastante. É isso que eu ia perguntar, né? Até a atenção da gente no dia seguinte, né? Quem nunca passou por uma noite de insônia, né? É complicado para você trabalhar, para o seu humor, né? Dormir bem é fundamental, né, doutora? Com certeza, para tudo. Para a gente ter né? Você chega mal-humorado no trabalho, tá mal-humorado em casa, não quer dar bom dia para ninguém, não consegue render, o seu cérebro literalmente não consegue funcionar, porque ele está cansado. Ele precisava ter descansado e não descansou. E existe aquele sono que descansa, que é o sono profundo, e aquela fase do sono mais leve. Então, tem gente que dorme várias horas, mas ainda assim acorda cansado. Aí é recomendável procurar um médico especialista em sono, porque isso vai refletir lá na frente. Pessoas que dormem mal, com o tempo, vão engordar mais, vão ter mais risco de diabetes, de pressão alta, piora da imunidade, né? O sono é fundamental para tudo. É um combo, hein? Então tá certo. Sandra Lúcia Fernandes, nutróloga, esteve com a gente nesse sábado, deu dicas importantíssimas sobre a nossa imunidade, de como reforçar a nossa imunidade. No final das contas, né, doutora? Bons hábitos, alimentação saudável, beber bastante água, dormir bem, fazer atividade física. É um combo que faz bem para qualquer tipo de coisa na vida, né, doutora? Exatamente, não só para a imunidade, mas para o nosso bem-estar como um todo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Lembrando para o nosso ouvinte que se você quiser ouvir de novo essa conversa, daqui a pouco a gente vai subir em todas as nossas plataformas de podcasts, também no nosso site, no cbnvitoria.com.br e muito mais. Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, tá? E um abraço a todos, principalmente aos nossos ouvintes, os ouvintes de vocês. Obrigada. Não, são nossos, doutora. Obrigada.